Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Code Experts no YouTube. Nesse vídeo eu quero começar uma série, tá? Vão ser ali 4 episódios sobre a parte de conceitos de arquitetura do framework Laravel, tá? Como funciona, por exemplo, a parte do ciclo de vida da request, como funciona a questão do service container, a parte dos providers e as facades. Então, seguindo inclusive até os links da documentação, para que a gente possa entender e ter mais know-how, não somente do funcionamento normal que você precisa entender para trabalhar a tua app, mas também do porquê realmente aquela app está funcionando, porquê que é carregado um controller mediante um acesso. É claro que a gente sabe que mediante um acesso, tirando todos os conceitos de boot do framework, ele vai encontrar a rota ali no route collection, vai pegar o cálabo da rota e vai executar e entregar a resposta. Beleza. Mas essa parte dos conceitos de arquitetura é justamente a gente entender o momento do boot do app, o que é o container de serviços e como isso pode nos auxiliar. Por exemplo, a parte dos providers, a parte das facades, que são conceitos bem importantes em uma aplicação Laravel, e eu pretendo trazer isso aqui em 4 episódios aqui pra gente também ter mais conteúdos. Tá? E eu pretendo inclusive também fazer isso não somente com Laravel, mas trazer também mais conteúdos do Symfony em si sobre a mesma visão, tá? E aí a gente tem mais conteúdos dos frameworks PHP disponíveis aqui no canal, tá bom? Não resumindo os frameworks PHP, Laravel e Symfony, tá? Mas são os que eu mais utilizo, inclusive a Code Experts é em Symfony, o coração dela, não tem por que eu deixar ele de lado, tá bom? Faz parte aí da minha jornada, inclusive vindo lá do Silex na época. Claro que já tinha um Symfony em paralelo, mas meio que o Silex me fez entrar nesse mundo e curtir o Symfony diretamente ali depois que o Silex foi decretado como encerrado, né? Mas é isso. Então vamos lá. Para me tentar agilizar essa parte, eu já trouxe um app aberto aqui para a gente navegar e entender o processo dessa aula que você já percebe aí no título, que é o ciclo de vida de uma requisição, como é trabalhado isso. E aí deixa eu só mudar a câmera. Bom, beleza, então a gente está na doc aqui. A gente vai cair na doc nessa parte de Get Started. E aí, se nós vermos logo aqui abaixo, a gente vai ter o Architecture Concepts, o conceito de arquitetura do framework. E o primeiro que a gente vai trabalhar aqui, conhecer, é o ciclo de vida de uma requisição. Tá? Basicamente, eu vou abrir um projeto Laravel para a gente não perder muito tempo em falar dos passos e depois ver no código, até para essa aula não ficar muito grande. E aí depois a gente dá uma olhadinha aqui com calma só para a gente concluindo as coisas mediante a doc. E o link dessa parte da doc vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Basicamente eu tenho aqui o projeto aberto, já estou aqui com o index PHP aberto, o app também, .php que a gente já vai entender. E eu vou focar aqui justamente na parte da requisição web. Lembrando que a gente tem 2 entry points para cada parte, web ou console. E lembrando que o entry point do console, ele basicamente vai estar aqui no Artisan, tá bom? Dado a interface de acesso, a gente vai ter ali um kernel tanto para o console quanto para a parte HTTP. Você encontra do HTTP na parte HTTP, que inclusive você trabalha muito nele quando você cria os seus middlers, tá? Ou quando você estudou sobre middlers, você acabou batendo nele aqui. Mas basicamente esses 2 kernels que eu comentei, eles são os kernels que são estendidos tanto para o console quanto para o request, tá? Para a parte de web especificamente, não o request em si, para a parte de web, tá bom? E aí, nesse kernel, que justamente ele é criado uma instância dele, vai conter alguns bootstrappers, alguns inicializadores, tá? E aí, antes disso, o que acontece? Né? Porque essa parte de instanciar o kernel, dado a área, nesse caso aqui o web, o que acontece antes? Basicamente, você vai ter aqui no app.php, que ele é carregado, tá? A criação de uma instância do Service Container do Laravel, que é muito importante ele existir. Por quê? Porque você vai precisar configurar as coisas e no momento de configurar as coisas você vai ter o boot das áreas do framework. Então esses binds, essas instâncias têm que estar existindo dentro do container de serviços para que ele possa ser referenciado corretamente, tá? E o framework faça o seu boot correto até o momento em que ele vai conseguir lidar com a rota
e fazer o processo que a gente já conhece de pegar o callable e retornar isso na requisição, tá bom? Então, o primeiro ponto é justamente o container. Nós vamos ter um vídeo exclusivo para o container aqui nessa série, tá? Ele faz alguns binds aqui também, tá bom? Registrando o kernel HTTP e registrando o kernel do console, para que quando forem requisitados existam instâncias concretas baseadas na chamada via interface. Ele também registra aqui um handler para a parte de exceptions, que a gente também conhece da pasta app exceptions ali, mediante a chamada de alguém que saiba lidar, que tem esse contrato, que implemente essa interface. Ele, claro, já tem aqui um handler registrado para essa interface específica de exception handler, tá bom? E aí, por fim, ele retorna o app, que vai conter essa instância. Como ele faz um require se esse app é retornado, essa instância vai ser passado para essa variável app aqui da linha 47. E aí sim, de posse disso, ele vai poder também fazer a criação da instância do kernel, tá? Só que aqui você vai perceber que ele cria baseado na interface e não em uma implementação de fato. Mas a gente viu que para essa interface, o kernel que entrega é justamente o kernel da pasta HTTP, tá? Que estende um kernel básico, nós vamos entender agora. Então, criou-se a instância do Service Container, fez alguns binds ali. Você tem a criação da instância do kernel para a parte HTTP, para que você consiga lidar com a requisição, dado as globais, tá? E essa resposta, por meio desse send, seja entregue para o usuário, tá? E aí depois existe processos de concluir todo esse processamento por esse terminate do kernel, tá bom? E basicamente nesse kernel base nós vamos ter algumas... Lembrando que está aqui focando na parte de web, tá bom? Mas se você vier aqui no... Deixa eu só minimizar tudo aqui que ficou tudo aberto. No Artisan. E pegar, no caso, no Artisan que eu falo, no arquivo Artisan da raiz. E pegar no caso... Na verdade, deixa eu ir até melhor. Vou logo aqui na implementação do kernel do console, que está na pasta console. E vou pegar o console kernel. Então, assim como a gente tem os bootstrappers aqui no kernel do console, nós vamos ter também os bootstrappers. Opa! Cadê? Aqui. Deixa eu só entrar aqui corretamente. Deixa eu fechar isso aqui. A gente vai ter também no kernel do HTTP, tá? Então, se a gente vier aqui, nós vamos ter eles listados aqui. Isso aqui é importante, por quê? Porque ele vai carregar configurações e vai botar as coisas. Então, você percebe que por essa lista que vai ser executada mediante a chamada desse kernel, ele vai carregar a parte de environments variables, as variáveis de ambiente, tá bom? Que estão listadas ali no .env, inclusive, vai carregar as configurações, e realmente faz sentido ter o carregamento das variáveis de ambiente antes das configurações, porque as configurações consomem de lá. Tá? Vai ter a questão também aqui do boot, do handle exceptions. Ele vai registrar as interfaces, ele vai registrar os providers e vai dar o boot nos providers. Então, com esse kernel, tá criado e todas as configurações em ordem que está listada aqui estão carregadas, você vai ter um outro ponto importante, que são os service providers, que a gente conhece, que estão ali na pasta app providers, que tem a questão do auth, tem a questão do event, tem a questão do broadcast, tem a questão do route. E aí, mediante esses providers carregados e carregando cada área do framework a qual esses providers fazem parte ou referenciam, a gente vai ter justamente a app podendo continuar a lidar com essa requisição. E aí, um outro ponto importante, não excluindo os outros, mas desse carregamento desses providers, nós vamos ter o carregamento ali do Route Service Provider, que justamente vai incluir os arquivos de rotas web, para esse caso aqui, web e api.php da pasta routes. Com isso, você vai ter as rotas registradas ali fazendo parte de uma collection, tá? Por meio dessa instância e chamada desses arquivos. E daí você vai ter, por exemplo, o que a gente já conhece, que é justamente todo o processo de essa requisição chegou, foi buscada a URI naquela coleção de rotas, encontrou-se, pegou o callable disso, executou, entregou lá no final como uma resposta para o usuário. Inclusive, nesse processo de entregar essa resposta, o Laravel vai fazer, se necessário, a serialização para você mediante
uma instância específica de um collection eloquente ou de um model eloquente, se você retornou isso diretamente, tá? Ou, no caso, se você fizer o retorno de um array ou um objeto mais std class ali, ele vai conseguir também serializar isso para você tranquilamente, tá bom? Então, todo esse processo é o que o Laravel faz para que, da entrada da requisição na app, do boot das coisas necessárias para que a app funcione, até a entrega, concluindo esse processo do ciclo de vida da requisição, entregando essa resposta ali para o usuário, tá bom? Então, aqui a gente já consegue ver, só a gente focar aqui nesse kernel, a gente já percebe o passo a passo que o framework executa para que seja corretamente resolvida aquela chamada daquela requisição. Isso falando da visão de acesso via web. Falando da visão de acesso via console, você vai ter a mesma ideia de resolver, só que você já vai ter um kernel para o console especificamente. Tá? Como a gente carregou aqui, ele olhou, né? Na verdade, o kernel que está na pasta console, ele estende. E a gente tem uma lista de bootstrappers que seria um caminho necessário de carregamento das variáveis, carregamento das configurações, o registro das interfaces, a parte de exception, o enviar a requisição para o console, o registro dos providers e o boot dos providers. Então, você percebe que é muito parecido, dado que você tem só a questão do set request for console, tá bom? E aí, por fim, no caso, né, consequentemente, voltando aqui para a parte de web, acabei fechando aqui sem querer. Deixa eu pegar aqui o public index. A gente vai ter a entrega ali da resposta da requisição para o usuário e a finalização das coisas aqui por meio do Laravel. Esses steam middlers que tem essa ideia de terminate, né? E outras conclusões a mais, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado claro esses pontos aqui do ciclo de vida da requisição. Deixa eu só dar um zoom a mais aqui. Tá? Então tá tudo especificado aqui. Eu vou deixar esse link na documentação aí na descrição do vídeo. Tá bom? Ele fala aqui do Service Provider, fala da parte da request. Lembrando que para aquela questão da rota, se existirem middlers registrados, eles vão ser carregados antes de ser resolvida e entregue a resposta, como a gente já conhece. E aí ele finaliza aqui para a gente também que o método send é o responsável por entregar justamente essa resposta que o usuário requisitou no browser, tá? E outro ponto, né, que a gente comentou também, e vai ter um vídeo exclusivo, é a parte de providers, que inclusive, seguindo a ideia aqui da documentação, vai ser o nosso terceiro vídeo da série, tá? Então, antes a gente vai passar pelo Service Container, que inclusive vai ser a próxima aula, tá bom? Então, espero que esses pontos aqui, para que você tenha esse conhecimento antes de lidar com as rotas, o que o Laravel faz, né? Tenha te agregado mais valor, tenha te agregado mais conhecimento, de forma que você de fato domine o framework Laravel aí na sua jornada, tá bom? Então é isso. Espero que, mais uma vez, tenha te agregado muito valor. E lembrando que nós ainda temos vagas disponíveis para o nosso workshop Livewire na prática. Então, se você quer trazer uma reatividade para os seus projetos, enriquecer a experiência do usuário, mas não perder a cabeça com JavaScript e usar os recursos dentro do próprio Blade e facilitar o uso dessas reatividades que você vê no Vue.js, no React, mas usando o poder do próprio Blade, esse workshop é feito para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o cupom para que você ainda consiga se inscrever com o valor de primeiro lote. Nós estamos no segundo lote agora. E aí garantir aí pelo menos R$40 de desconto aí na sua inscrição. Então, aproveite. Eu te espero aqui no workshop que nós vamos destrinchar o Livewire na prática. No mais, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os futuros vídeos dessa série. E se quiser continuar apoiando o canal de alguma forma, nós temos a parte de membros do canal, onde para os membros experts, além de vídeos exclusivos, eu adicionei também um grupo exclusivo que, ao você entrar, você fica de forma vitalícia. Ele não está atrelado a você continuar sendo um membro. Continuando, você continua ajudando a gente, se assim desejar, dar essa força. Mas no grupo é uma forma de repente, diminuir o delay. Se você teve alguma dúvida com algum vídeo aqui do canal, você quer tirar essa dúvida, ter mais agilidade, esse grupo é feito para isso. Tá bom? E para a gente trocar ideias também, estar mais próximo ali. Então, para os membros expert,
ter mais essa vantagem, essa facilidade que eu adicionei recentemente. E se quiser nos ajudar, continuar nos ajudando, dando essa força para que te mantenha esse trabalho, considere se tornar membro aí do canal, tá bom? Então é isso. No mais, muito obrigado pela sua presença aqui. Sem ela a gente não estaria fazendo esses vídeos, esses materiais. Espero continuar te ajudando a se tornar um melhor desenvolvedor web PHP com Laravel, com Symfony, em web em geral, tá bom? Então, sucesso e até mais.